Então, pessoal, continuando o conteúdo da nossa última aula, agora a gente vai falar sobre os mercados financeiros e a taxa de juros no Brasil. Então, o mercado financeiro é dividido em quatro grandes segmentos: o monetário, de crédito, capitais e cambial. Cada um desempenha um papel específico na economia. Então, esses quatro segmentos estão apresentados aqui, os quatro segmentos do mercado financeiro. O mercado monetário é aquele que realiza operações de curto prazo e que controlam a liquidez monetária da economia. Então, as instituições financeiras que atuam no mercado monetário são aquelas que negociam títulos do governo no curto prazo ali para regular a quantidade de liquidez no mercado, a quantidade de liquidez de dinheiro circulando no, no mercado. Então, por isso que ele é chamado de mercado monetário. É um mercado de dinheiro, um mercado de controle da liquidez monetária da economia. O outro mercado, dentro do mercado financeiro, é o mercado de crédito. O mercado de crédito supre as necessidades de recurso de curto e médio prazo dos agentes econômicos. Já o mercado cambial, ele faz operações de compra e venda de moedas estrangeiras conversíveis. Então, no mercado cambial é onde vão ser negociadas moedas estrangeiras, dólar, euro, libra esterlina, entre outras, pesos argentinos, entre outras moedas estrangeiras. Então, o mercado cambial vai ser onde as instituições que atuam dentro do mercado cambial vão ser essas instituições que fazem essas operações. Normalmente, quem que vai precisar fazer operações de câmbio é quem importa e exporta bens. Então, eu vou precisar comprar dólares, se eu estou comprando ativos que só aceitam, estou comprando de um fornecedor que só aceita o pagamento em dólares. Normalmente, as operações realizadas no mercado internacional, operações de importação e exportação, a liquidação é quase, em sua maioria, realizada em dólares. Então, o dólar é a moeda do mundo, a moeda global. Todos os países, praticamente, aceitam o dólar como um meio de pagamento, ou todos os agentes econômicos dos países aceitam o dólar como uma moeda de pagamento. Então, é uma moeda altamente aceita, e por conta dessa aceitabilidade, dessa aceitação, ela é a moeda do comércio mundial. E, por fim, o último segmento do mercado financeiro é o mercado de capitais, que é uma fonte de recursos de longo prazo para investimentos na economia. Então, o mercado de capitais vai envolver as ações, os debêntures, entre outros títulos do mercado que são negociados ali no mercado aberto, que vai ser o principal responsável por essa disponibilidade de recursos de longo prazo para as empresas, para os investidores. Então, no mercado, agora falando mais aprofundadamente de cada um desses mercados. No mercado monetário, são realizadas operações de curto e curtíssimo prazo que permitem o controle da liquidez monetária da economia. São negociados nesse mercado principalmente os papéis emitidos do Tesouro Nacional e destinados à execução da política monetária do governo, aqueles emitidos com o intuito de financiar as necessidades orçamentárias da União,
além de diversos títulos emitidos pelos estados e municípios. Então, no mercado monetário, vai ser o Banco Central realizando operações com as instituições financeiras, operações envolvendo esses títulos públicos, com o intuito de regular a quantidade de dinheiro que está circulando na economia. Então, se o governo está querendo aumentar a quantidade de dinheiro na economia, ela vende, o Banco Central vai comprar os títulos públicos que estão à disposição, que estão nas mãos dos bancos. Então, o Banco Central compra, adquire esses títulos públicos e dá dinheiro aos bancos em troca. Então, isso aumenta a quantidade de dinheiro no mercado. Agora, se o governo, se o Banco Central quer reduzir a quantidade de dinheiro na economia, então ele vende os seus títulos públicos aos bancos. Então, isso reduz a quantidade, porque ele vai estar colocando os títulos nos bancos e, em troca, vai estar pegando dinheiro. Então, os títulos públicos, eles são considerados os juros pagos pelos títulos públicos, eles são considerados uma taxa livre de risco. O que isso significa? Os títulos públicos são considerados livres de riscos, pois assume-se que o governo honrará seus compromissos. Então, há uma percepção, há uma consideração de que o governo não vai deixar de pagar os seus títulos públicos. Isso pode ser até questionável, principalmente em países que têm um histórico não tão distante de não honrar os seus títulos públicos, não pagar, dar calote. Isso aconteceu, por exemplo, com a Argentina recentemente, no governo anterior da Argentina, houve calotes constantes e, por conta disso, a economia da Argentina estava da maneira que estava completamente num abismo. Agora, com as reformas que estão sendo implantadas lá, está sendo melhorado essa situação, está se construindo novamente a confiança no país, mas isso é algo que leva um longo tempo para se converter em melhoras econômicas maiores, porque os agentes econômicos, os investidores, demoram um pouco para retomar a confiança perdida em um país. Então, a taxa livre de risco aqui é uma percepção, uma concepção que muitos agentes têm, mas que é questionável principalmente nesses países. Inclusive, por isso que existe uma diferença entre a taxa de juros pagas aqui no Brasil, pelos títulos públicos emitidos pelo Brasil e pelos Estados Unidos, por exemplo. Então, a confiança de que os Estados Unidos vai honrar os seus pagamentos é muito maior do que a confiança de que o Brasil vai honrar os seus pagamentos. Mas, mesmo nos Estados Unidos, há certos limites. Então, o tamanho da dívida pública, a quantidade os déficits constantes, isso vai minando essa capacidade, essa percepção de que um país vai ser capaz de honrar as suas dívidas. Mas, enfim, a taxa de juros de um título público via de regra, considerado uma taxa livre de risco.
ela é uma referência para o mercado, ou seja, as taxas desses títulos servem como um parâmetro para avaliar o prêmio de risco de outros investimentos. Então, como o, o título, o rendimento de um título público é tido como livre de risco, se eu for investir em outra coisa que tenha risco, o mínimo que eu tenho que receber é o que o título público vai me dar de retorno. Então, se o título de se a renda do título de renda fixa do governo, título público do Tesouro Nacional, está me dando retorno de 14%, como está próximo agora, se eu for fazer um investimento em uma ação ou emprestar dinheiro para uma outra empresa, o mínimo que eu tenho que receber, o mínimo que eu vou aceitar receber é 14%, ou idealmente mais de 14%. Então, por isso que a taxa de juros dos títulos de renda, dos títulos públicos, são uma referência para o mercado. E esses juros aqui, ele também vai controlar, por conta disso, esses juros também vai controlar a, o ímpeto, a vontade dos agentes de realizar novos investimentos, de aplicar em ações, por exemplo. Então, se eu consigo um rendimento de 14% sem risco, eu vou pensar duas vezes em aplicar numa ação que vai me dar um retorno de 16%, porque eu tenho risco lá, que potencialmente pode me dar 16%, mas eu também posso ter um rendimento menor. Então, o mercado de ações é fortemente influenciado por essa taxa de retorno aqui dos títulos públicos. Quanto maior a tendência é que quanto maior a taxa de juros, menor seja o investimento nas ações. Logo, o preço das ações tende a diminuir em momentos onde a taxa de juros esteja alta. Mas isso é uma tendência, é algo que outros fatores, outras circunstâncias podem impactar também. Então, a taxa de juros dos títulos é tida como livre de risco, ela é uma referência para o mercado e ela estabelece ali o prêmio de risco de outros investimentos. E o que é esse prêmio pelo risco? É a diferença entre a taxa de um título privado e a taxa de um título público. Então, é o quanto que eu estou pagando para assumir determinado risco. Então, se o título de dívida público está pagando 14%, e o título de dívida privado, um debênture, está pagando 16%, significa que esse título está pagando 2% de prêmio pelo risco. Então, é o prêmio que eu tô pagando aos investidores, aos aplicadores desse recurso, pelo risco que está sendo assumido por estar aplicando em um título privado, um título que não é pego ali, não é lastreado pelo governo. Então, esse é o mercado monetário. Agora, o mercado de crédito e de capitais. Eles, é, no, no quebrar dos ovos ali, esses dois mercados, eles cumprem a mesma função de
conectar ali as pessoas que têm recursos sobrando das pessoas que precisam de recursos. Só que, normalmente, o mercado de crédito visa atender aquelas necessidades de mais curto prazo, e o mercado de capitais de longo prazo. Então, no mercado de crédito, bancos comerciais e múltiplos atendem às necessidades de curto e médio prazo, oferecendo empréstimos, financiamentos e linhas de crédito rotativo às pessoas físicas e empresas. As operações são tipicamente garantidas por ativos reais ou recebíveis, e as taxas de juros refletem o risco do crédito, do tomador e o prazo da operação. Este mercado é vital para o financiamento de capital de giro e investimentos de menor porte. Então, mercado de crédito é um mercado onde esses investimentos de mais curto prazo e menor porte são financiados. Então, as necessidades de capital de giro das empresas ocorrem normalmente aqui no mercado de crédito. Já os mercados de capitais são a principal fonte de recursos de longo prazo, que conecta os agentes superavitários e os investidores através das negociações de títulos de dívida e participação. Então, o título de dívida principal é o debenture, debenture, e o título de participação são as ações. Como ações e debêntures, operando com financiamentos de longo prazo e emissão de ações, este mercado viabiliza grandes projetos de infraestrutura, expansões de empresas e outras iniciativas que demandam volumes significativos de recursos. A regulação é mais rigorosa e os riscos e retornos são geralmente maiores. Então, aqui no mercado de crédito, o risco assumido normalmente é assumido pelo banco. Ele capta o recurso de poupadores e pega esses recursos e empresta para as empresas, para os agentes deficitários. Aqui no mercado de capitais, o risco está disperso entre os diversos agentes que atuam nesse mercado, comprando ações ou comprando títulos de dívida privados, debentures. Certo? E, por fim, o último mercado o último segmento do mercado financeiro é o mercado cambial. No mercado cambial, são realizadas as operações internacionais. É um mercado que viabiliza as operações internacionais. Ele engloba todos os agentes com operação no exterior, como importadores e exportadores. Para operação de cambial, no mercado cambial, são definidas, são estabelecidas as taxas de câmbio. O que é uma taxa de câmbio? É o valor é o valor de conversão de uma moeda e outra. Então, só para a gente exemplificar aqui, vamos pesquisar como que está a taxa de câmbio do real para o dólar hoje. Taxa de câmbio dólar. Então, taxa de câmbio do dólar hoje está 5,84. Então, isso quer dizer que eu preciso de 5,84 reais para comprar $1.
ou eu preciso de, com R$ 1, eu consigo comprar 17 centavos de dólar. Então, a taxa mais conhecida, a taxa que a gente mais ouve, é essa taxa aqui, a taxa de $1 para R$ 1. Para quantos reais que eu preciso para comprar $1, que hoje está em 5,84. Então, essa é a taxa de câmbio do dólar hoje. Vamos ver a taxa de câmbio do euro. A taxa de câmbio do euro está 6,37. Isso significa que eu preciso pagar 6,37 para comprar $1. E assim por diante. Vamos ver na Argentina. A Argentina, com 1 centavo, eu consigo comprar 1 peso argentino. Com 1 centavo de real, eu consigo comprar 1 peso argentino hoje. Ou com R$ 1, eu consigo pagar, eu consigo ter 183 pesos argentinos. É claro que o poder de compra desses 183 pesos argentinos aqui vai ser muito baixo, vai ser próximo ao poder de compra de R$ 1. Mas o mercado de câmbio trabalha com essas operações entre moedas. Então, voltando aqui à apresentação, então, as taxas de câmbio no Brasil, elas são definidas livremente. Então, o governo não estabelece qual que é a taxa de câmbio. Ao contrário do que faz ainda o governo argentino, está tomando medidas para mudar essa situação. Mas na Argentina, a taxa de câmbio ela é definida, ela é normatizada pelo governo. Então, tá um dólar argentino, a taxa de câmbio do dólar ela é fixada pelo governo. No Brasil, essa taxa de câmbio ela é negociada livremente entre os agentes, e até por isso que há uma variação, uma instabilidade da taxa de juros. Pouco tempo atrás, da taxa de câmbio, perdão. Pouco tempo atrás, o dólar estava acima de R$ 6, estava 6,20 por aí. E hoje a gente viu agora há pouco que estava a 5,84. Isso quer dizer que o dólar ele é negociado livremente, qualquer outra moeda é negociado livremente. Mas isso não quer dizer que o governo não vai atuar em determinados momentos caso a taxa de juros a taxa de câmbio fuja do controle, dispare muito. Então, o governo pode entrar comprando ou vendendo dólares para controlar o valor do dólar aqui internamente, porque isso seria muito disruptivo para os negócios. Por exemplo, se meu negócio depende de importação e o dólar dispara, isso vai gerar grandes problemas para mim, porque o custo de aquisição vai aumentar muito. A aquisição de insumos ou maquinário, ou seja lá qual for a minha necessidade de importação, um aumento na minha taxa de câmbio vai ser muito prejudicial. Por outro lado, se eu exporto, se eu sou um produtor de soja, por exemplo, e eu preciso exportar, quanto maior o preço do dólar, melhor para mim, porque eu vou ter uma vantagem ali em exportar. Às vezes, vou até dar preferência à exportação do que à venda no mercado interno. Então, essa taxa, esse mercado cambial vai influenciar diversas
tomadas de decisões de agentes econômicos. A taxa que a gente provavelmente viu ali no site agora há pouco foi a PETAX, que é a taxa cambial média divulgada pelo Banco Central. Então, aquele preço ali não quer dizer que todas as negociações de dólares vão ser exatamente naquele preço, mas haverá uma média entre o preço das negociações realizadas em determinado dia. E essa taxa cambial média ali é a que é divulgada pelo Banco Central e é chamada de PETAX. Certo? Então, agora que a gente já entendeu esses 4 segmentos do mercado financeiro, vou falar um pouquinho sobre os fatores que afetam as taxas de juros em determinado país, em uma determinada operação. Então, a taxa de juros vai ser influenciada por diversos fatores. Então, alguns deles estão apresentados aqui. O retorno de oportunidades de investimento. Então, o quanto que eu conseguiria de retorno em outros investimentos, que não emprestando dinheiro para você, digamos assim. Então, por isso que a taxa de juro dos títulos públicos são tidas como uma referência para o mercado, porque ela é uma taxa base que vai definir diversas taxas de juros no mercado, por conta da oportunidade de investimento. Se eu tenho a oportunidade de investir em um título público com um risco muito baixo, aquele rendimento daquele título vai ser uma base, um piso de rendimento esperado. Então, empresas com investimentos mais rentáveis pagam mais por empréstimos. Então, a oportunidade de investimento, as empresas que têm uma maior capacidade de pagamento, um retorno maior, elas são mais capazes de pagar, têm uma capacidade maior de pagar por os empréstimos, pagar as taxas de juros. Então, essas empresas conseguem captar esses recursos e pagar um rendimento maior. Outro fator que afeta a taxa de juros no mercado como um todo são as preferências temporais de consumo. O que isso quer dizer? É o quanto as pessoas estão dispostas a economizar. Então, se as pessoas estão dispostas a gastar mais hoje, mais no presente, do que elas estão dispostas a poupar e guardar dinheiro, isso vai afetar a quantidade de recursos disponível no mercado. Então, se as pessoas gastam tudo hoje, não poupam, isso vai diminuir a quantidade de recursos disponíveis na economia e a tendência é que as taxas de juros, por conta disso, sejam maiores. A lei de oferta e demanda. Quanto menor a demanda, maior o preço. E os juros nada mais é do que o preço pelo empréstimo do dinheiro, ou o preço do dinheiro. Então, a decisão entre consumo atual e futuro afeta o volume de poupança disponível, e isso, por sua vez, afeta as taxas de juros. Outro fator que afeta a taxa de juros é o risco do empréstimo. Quanto maior o risco de inadimplência, maior será a taxa de juros exigida. Então, se eu tenho... Isso daqui vai num financiamento bancário, por exemplo, quanto menor a sua renda, maior provavelmente vai ser a taxa de juros que você vai pagar, porque maior vai ser o seu risco de não conseguir pagar aquela renda. Então, outro fator, se você tem uma renda estável, se você é um servidor público, por exemplo, você consegue taxas de juros mais baixas, porque você tem uma segurança ali na sua renda.
E, então, todos esses fatores de risco de inadimplência afetam a taxa de juros que você vai conseguir. E outro fator é a inflação futura esperada. Então, se eu espero que o dinheiro vai perder valor no futuro, ou seja, se a inflação vai ser elevada, eu vou exigir uma taxa de juros, um rendimento maior, um rendimento que pelo menos supere a taxa de inflação para compensar. Então, a inflação mais alta exige taxas de juros maiores para compensar. Então, a taxa de juros estabelecida pelo, pelo um agente econômico, pelo, por uma instituição financeira, por exemplo, vai ser normalmente uma combinação entre a taxa livre de risco, a taxa de inflação e o prêmio de risco. Então, vai ser a soma da taxa livre de risco, da taxa de inflação e do prêmio de risco vai ser igual à taxa nominal. Então, a taxa nominal é a cotada no mercado para um título, a taxa de face de um título. Então, o título vai dar um rendimento de 16% ao ano. Provavelmente, essa taxa de juros foi estabelecida mais ou menos seguindo essa regra. Foi a soma da taxa livre de risco, da taxa de inflação esperada no futuro e o prêmio de risco, a remuneração esperada pelo investidor, pelo aplicador, pelo risco de inadimplência e o risco de mercado assumido ao adquirir aquele título. Então, a taxa nominal de juros é a função de três variáveis principais: a taxa livre de risco, inflação e risco. Pode ser expressa como taxa nominal igual a risk-free, livre de risco, mais a inflação, mais o risco. Então, isso que vai definir a taxa nominal de juros. E, mais uma vez, falando sobre a taxa livre de taxas de juros livres de risco no Brasil. Então, a taxa básica de juros do Brasil é a taxa Selic. Ela é a principal taxa livre de risco do Brasil, divulgada pelo Copom do Banco Central. É a referência para a formação das demais taxas de juros na economia. Então, uma taxa de Selic mais alta vai significar juros para o financiamento pessoal, para o crédito pessoal maior, os financiamentos imobiliários, financiamentos de veículos, tudo isso vai ser influenciado pela taxa Selic. Por isso que ela é uma taxa básica. É a taxa básica de juros do Brasil. A Selic é a sigla para o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que controla as negociações com títulos públicos no mercado monetário brasileiro. Então, a sigla da taxa Selic vem desse Sistema Especial de Liquidação e Custódia, porque é onde são negociados os títulos públicos que definem aqui a taxa Selic. Aqui são a referência para o valor da taxa Selic. Outra taxa tida como taxa livre de risco é a taxa DI, ou a taxa de depósitos interfinanceiros. Basicamente, a taxa DI é a taxa taxa de juros negociadas de um banco para o outro. Então, é o quanto um banco vai cobrar de outro banco para emprestar dinheiro para ele. É a taxa que é utilizada para essas operações
interbancárias ou interfinanceiras. Então, a taxa DI é a taxa de operações lastreadas em certificados de depósitos interfinanceiros, formadas pelos empréstimos entre bancos. Então, a taxa DI é uma taxa também referência, é tida como uma taxa básica para o mercado. Então, é comum a gente ver no mercado a, a títulos de dívida, um CDB, por exemplo, CDB, que oferece 100% da taxa DI. Então, isso é uma referência para o mercado. Essa taxa de depósitos interfinanceiros, interbancários, é uma referência para o mercado como um todo. Qual que é o prêmio pelo risco de um país? A gente viu que a taxa nominal de juros de um empréstimo, de qualquer aplicação, é a taxa formada entre diversos fatores pelo prêmio de risco. Então, isso daqui vale para qualquer aplicação. Então, um debenture, a taxa de juros de um debenture provavelmente vai ser formada por esses fatores. Só que, para um país, isso também é aplicável. A comparação entre os países, isso também é aplicável. Essa taxa de risco também se aplica. Então, o prêmio de risco de um país, ela vai ser influenciada pela capacidade desse país honrar os seus compromissos. Então, ela é avaliada pelo preço de negociação dos títulos de dívida externa. E como que é calculado, como que a gente pode medir esse prêmio pelo risco? É a diferença entre os juros do papel da dívida externa e os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então, os títulos de dívida pública dos Estados Unidos são tidos como um título de dívida que realmente é livre de risco, não tem risco, pelo menos pela avaliação do mercado como um todo, de ser caloteado, um risco de inadimplência, porque eles são possuidores da moeda de comércio internacional, eles são uma grande economia, então, por conta de diversos fatores, incluindo o histórico de econômico, histórico financeiro do governo, esses títulos são tidos como uma referência para os títulos dos outros países. Então, se os Estados Unidos aumentam suas taxas de juros, a tendência é que todos os outros países também precisem elevar as suas taxas de juros para proteger as suas economias, para proteger as suas moedas. Do contrário, todo o dinheiro das economias vão acabar saindo desses países com juros menores e indo para o país com a maior segurança, que agora está pagando juros um pouco maior. Então, o que um prêmio de risco de um país impacta na economia? Então, quanto maior o risco, eleva as taxas de juros exigidas e reduz a atratividade dos negócios. Então, quanto maior o risco de um país, mais dificilmente ele vai se financiar. Isso acaba gerando dificuldades econômicas ali para o país, porque vai ser difícil de atrair novos investimentos, investimentos externos, entre outros fatores que geram um desenvolvimento econômico. Então,
traduzindo aqui em um exemplo, vamos imaginar que o risco de um país seja de 250 pontos percentuais. Isso significa que os títulos de dívida desse país pagam 2,5% a mais do que o similar americano. Então, isso quer dizer que uma dívida pública desse país hipotético aqui é 2,5% mais cara, 2,5 pontos percentuais mais cara do que a exigida por outros investidores dos Estados Unidos. Então, o ideal é que se busque um risco zero do país, que você consiga ter se equiparar ao título de dívida de um país como os Estados Unidos, que tem uma referência financeira, um histórico financeiro muito grande. Mas para isso acontecer, leva-se muito tempo. Para ganhar essa confiança, precisa de histórico de anos para ser feito. E passa por diversos fatores, entre eles o controle fiscal, então, redução de despesas para o controle das finanças públicas, para não incorrer em déficits constantes, então, controle fiscal, um ambiente de negócios livre, que propicie novos investimentos, baixas regulações, entre outros fatores que vão fazer com que aumente o volume de negócios na economia, aumente a produção da economia, aumente o PIB e que se reduza o déficit público, o déficit fiscal. Isso vai fazer com que, aos poucos, seja construída uma confiança de que aquele país vai ter condições de pagar as suas dívidas e honrar os seus compromissos. E assim, conseguir pagar os juros e ter um juros cada vez menor. Bom, pessoal, indicação de leitura para vocês. A indicação de leitura dessa aula e da última aula é o capítulo 2 do livro Fundamentos da Administração Financeira. Esse livro eu já indiquei para vocês anteriormente, mas agora a indicação é a leitura do capítulo 2, que vai falar sobre o ambiente financeiro brasileiro. Certo? Então, é bem importante que vocês façam a leitura para complementar a videoaula. Então, por hoje era isso. Então, até a próxima aula e bons estudos.